Bom dia a todos e todas presentes. Meu nome é Natália, sou coordenadora da subdivisão da Geoparque da UFSM e estou aqui como representante da comissão organizadora do GeoDia 2020, que é organizado pela Pró-Reitoria de Extensão da Unipampa e pela UFSM. Eu gostaria, então, de reforçar as boas-vindas a todos que estão dispondo de um tempo da sua manhã nessa quarta nublada. E eu gostaria, então, de apresentar e agradecer a presença, primeiramente, da professora Sabrina Fernandes de Castro. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho da trajetória dela. Ela é adjunta, professora adjunta do Departamento de Educação Especial do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Também é coordenadora do curso de Educação Especial, Licenciatura Plena Diurno, e colaboradora no programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica da UFSM. Possui graduação em Educação Especial, habilitação de Deficiência Mental pela UFSM, mestrado em Educação Especial pela UFSM, doutorado em Educação Especial, Educação do Indivíduo Especial pela Universidade de São Carlos e estágio pós-doutoral pela Universidade de São Carlos. Tem experiência na área da educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, educação inclusiva, atendimento educacional especializado, deficiência intelectual e acessibilidade no ensino superior. Eu gostaria, antes de passar a palavra para a professora Sabrina, de avisar que as perguntas podem ser feitas pelo chat e também as inscrições no final. Se vocês não quiserem realizar a pergunta pelo chat, vocês podem ligar o microfone e falar, porém eu vou chamar pela ordem de inscrição. Passo a palavra então para a Sabrina. Um ótimo encontro a todos. Obrigada, Natália. Então, como a Natália falou, meu nome é Sabrina Castro, e eu farei para vocês uma breve descrição do cenário que eu estou, né? Eu estou no meu escritório, ao fundo tem uma estante de livros, um mapa e um globo, já com uma pequena decoração natalina. Eu estou sentada em frente ao notebook, com enquadramento abaixo do ombro. Eu sou uma mulher de meia idade, de pele clara, cabelos castanhos, lisos e curtos, um pouco abaixo do ombro. Tenho olhos castanhos também, hoje com um batom rosadinho. Uso uma camisa de meia manga com cor azul, com pequenos detalhes azul escuro. Durante a minha apresentação, utilizarei algumas imagens mais a título de decorativo. Mas eu farei a descrição das imagens que tiverem diretamente ligada ao entendimento do tema proposto. Nós estamos aqui no Google Meet, atualmente tem 3 quadrantes, eu estou no último quadrante, acho que até por conta da ordem alfabética, vocês me enxergam no último quadrante. Então, Nath, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui conosco nessa manhã, e todos e todas. É uma honra poder falar para vocês. Eu acho que, pelo que a Natália me comentou, a maioria são professores, né, Nath, das escolas, e para mim é uma alegria muito grande, porque depois de 18 anos eu volto a falar para os professores de Caçapava. Então, 18 anos atrás eu fui até Caçapava, infelizmente na época, aliás, felizmente na época era presencial, né, agora a gente não está podendo nos ver, nos tocar, mas estamos juntos nessa perspectiva em busca de uma manhã produtiva. A Nath já colocou que eu vou chamar de Nath, a Nath já colocou que podem ser feitas perguntas, né? Então, à medida que vocês quiserem também no decorrer, eu vou tentar acompanhar, né, essa proposta, já que nós estamos em poucos aqui, e a gente pode fazer uma conversa a partir das dúvidas também de vocês. Eu vou começar a apresentação dos meus slides e ver se vocês conseguem identificar, tá? Então, caso alguém não esteja vendo, eu vou tentar fazer, sempre que possível, a descrição. No meu primeiro slide, então, eu trouxe a divulgação do programa, do GeoDia, e o título do slide, da nossa palestra, Educação Especial e Inclusiva na Educação Infantil. Primeiro, eu gostaria muito de destacar, além da felicidade de estar conversando com professores, né, que é uma honra poder interagir com professores das escolas,
o título da palestra, né, que a Nath colocou, Educação Especial e Inclusiva. Eu acho que eu entendo, nessa discussão atual que a gente vem recebendo, o novo decreto de Educação Especial, que eu não vou tocar muito nele, mas eu acho que talvez você já tenha ouvido falar, né, que há poucos dias, menos de um mês, foi lançado um novo decreto, a nova política de educação especial. Ela traz uma revolução bastante grande em termos de percepção de educação especial nas escolas regulares, enfim, na educação, mas o meu entendimento é justamente a minha fala e meu entendimento, meu marco teórico é educação especial e inclusiva, né? Eu acho que a educação especial tem muito que contribuir nesse espaço inclusivo, e a educação especial, mesmo a gente tendo a possibilidade de fazer um atendimento diferenciado, mesmo a possibilidade de utilizar recursos diferenciados, pode contribuir sim com a sala regular e com os espaços inclusivos. Tá? Então, na sequência, eu gostaria de... Estou vendo que tem bastante gente no celular, mas eu gostaria de propor uma atividade, uma interação. Eu vou colocar um link aqui no chat. Se vocês puderem responder, quem tiver acesso. Então, educação especial inclusiva. O que é educação especial inclusiva para vocês? Né? Para cada um de vocês, professores e professoras da rede, que atuam ou que têm familiares com deficiência. É só copiar esse link na abazinha ali, que me fugiu o nome, que vai abrir uma telinha para vocês responderem. Então, o que é educação especial inclusiva para cada um de vocês, para cada um de nós, né? Vou esperar uns minutinhos. Já tem uma resposta. Interação. O que mais que pode ser? O que vocês acham? Valorização, educação, inclusão, empatia, garantia de direitos, diferença, acolhimento. Então, buscando a gente interagir um pouquinho, nossa, tá ficando bonito o mapa, com essa nossa proposta, justamente a perspectiva que eu venho aqui, vocês trazem a educação, né? A partir da diferença, sim, a partir das questões ligadas ao acolhimento, à diferenciação, porém, é educação. E a gente não pode esquecer disso, né? Que os sujeitos com deficiência estão nas escolas, eles não estão na escola somente para socializar. Né? A gente está fazendo foco da educação infantil, se o objetivo para todos os alunos é socialização, para eles é também. Se o objetivo para os alunos é aquisição de algum determinado conteúdo, para os alunos com deficiência também. Então, a gente não pode esquecer isso, que quando a gente tem um aluno com deficiência, nós temos que pensar nos objetivos para ele, sim, mas não pode desfocar dos objetivos da escolarização, tá? Então, obrigada pela participação. Depois eu mando para a Nath, se vocês quiserem, os slides. Tá? Opa, passou muito. Então, partindo da questão da educação especial inclusiva, eu trago o conceito de atendimento educacional especializado a partir da legislação. Mas por que eu trago esse conceito logo no começo? Né? A legislação hoje nos diz que o atendimento educacional é um serviço que tem a função de identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem barreiras para a participação dos alunos com deficiência. O AEE, ele é complementar e suplementar, nunca substitutivo da escolarização regular. E por que eu trago essa perspectiva? Porque justamente esse novo decreto, essa nova política,
ela prevê que ele possa ser substitutivo, né? A gente não concorda, não, a maioria dos pesquisadores da área tem discutido muito essas questões para que não seja substitutivo, e a gente não pode confundir o atendimento educacional especializado com a sala de recursos. O atendimento educacional especializado, com o profissional de educação especial, ele pode ser realizado em qualquer espaço da escola, né? Nós temos trabalhado muito com a perspectiva do ensino colaborativo, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, tá? Então, eu gostaria de propor uma reflexão, né, uma reflexão nossa. Que lugar as crianças com deficiência ocupam nas escolas, né? Na escola de vocês, essas crianças, elas são realmente pertencentes a esse espaço? Elas estão lá interagindo, aprendendo, convivendo com os colegas, ou elas são apenas matriculadas, ocupando um banco escolar, cumprindo um requisito legal, né? Qual é o lugar que realmente essas crianças ocupam no nosso espaço? Que lugar ela ocupa na minha vida enquanto professora? Enquanto professor? Essas são perguntas para a gente refletir, são perguntas extremamente importantes, porque elas vão mediar os nossos objetivos com os alunos, elas vão determinar o que eu quero com aquele aluno. Então, a partir dessa reflexão, eu destaco que o primeiro ponto, o primeiro passo para que a gente tenha um trabalho efetivo de educação especial inclusiva é o trabalho colaborativo, né? A gente precisa trabalhar em colaboração, né? O professor de educação especial, o professor do ensino regular, a equipe diretiva, todos os funcionários, todos, desde a criança, a família, passando pelos professores, pelo auxiliar de limpeza, pela merendeira, todas as pessoas da comunidade escolar precisam estar empenhadas nesse trabalho colaborativo, né? Porque o sujeito, ele não está lá só para ocupar um banco escolar, ele está lá para interagir com os colegas, ele está lá para fazer a refeição durante o intervalo, para estar junto com os coleguinhas durante os intervalos, né? Então, o trabalho colaborativo é fundamental. E para que esse trabalho, então, colaborativo aconteça, eu destaco que a atitude de parceria ela é fundamental, né? Ou seja, interação. É uma atividade ou trabalho compartilhado, que existem trocas e influências recíprocas, né? Então, a gente subentende que comunicação, apoio, colaboração são pontos chaves para que essa parceria aconteça, né? O segundo ponto é o afeto, né? E aí eu trago o afeto com um asterisco gigante, para quem é um slide rosa clarinho, escrito afeto com alguns coraçõezinhos e um asterisco muito grande. Por quê? Porque eu não concordo com aquela máxima que diz, o professor de educação especial tem que ter muito amor, o professor de educação especial ou o professor que tem aluno com deficiência nessa sala tem que ter muita paciência, né? O professor precisa ter amor. Eu defendo que afeto, amor e carinho nós temos que ter em qualquer profissão, né? Se eu não utilizar lá, a Nath lá na sala dela, trabalhando como técnica, não utilizar o afeto para trabalhar com os colegas, ou até mesmo interagindo com o computador, não vai funcionar o trabalho, né? Nós temos que ter essa interação, nós precisamos ter esse aspecto. Para trabalhar com os alunos com deficiência, então a gente traz o afeto no sentido de que eu preciso entender, conhecer o meu aluno e trabalhar com as possibilidades deles, né? Então, conhecendo esse aluno, eu vou conseguir desenvolver a atividade com ele, né? Então, não é aquela questão de que todo mundo, porque você tem um aluno com deficiência, você é abençoado por Deus, né? Não é. A gente tem que ter empenho em qualquer profissão que a gente vai desenvolver, né? Não desmerecendo nenhuma profissão, mas qualquer profissão, um médico, um engenheiro, né, se ele não for fazer as coisas com dedicação e afeto, não vão funcionar, né? E o terceiro ponto, então, é justamente conhecer as características dos meus estudantes, né? O que não deve ser confundido com diagnóstico. Na educação infantil, que é o nosso foco hoje, isso é fundamental, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está na educação infantil, a gente ainda não tem o diagnóstico dos alunos, do aluno com deficiência. E o que a gente precisa, então? Conhecer o aluno, conhecer as características, conhecer o contexto onde ele está, qual o processo de ensino e aprendizagem que ele utiliza,
né? Quais as atitudes que eu vou ter frente a ele. Esse aluno, ele precisa de algum tipo de contenção, ele precisa de algum tipo de alteração, tem algum tipo de alteração alimentícia, né? Para a educação infantil isso é muito importante, porque faz parte do dia a dia de vocês, né? Então, a gente tem que entender que o papel do professor, ele é político e ele é pedagógico. Político no sentido de que eu preciso mediar todas essas ações e conhecer, então, o meu aluno, né? Independente do diagnóstico que ele tenha, independente do que ele tenha como laudo médico do diagnóstico mesmo, né? Quando a gente recebe, quando vocês recebem algum diagnóstico, por exemplo, CIF F90, né, F92, o que isso significa? O que esse diagnóstico nos traz, né? Para nós, da sala de aula, ele não traz informação nenhuma, né? Por quê? Porque ele é simplesmente um código. Eu vou lá no código, vou olhar o código, vou entender que ele tem o F92, é deficiência mental leve, mas o que significa deficiência mental leve? Né? O que nesse contexto significa? Né? Então, o mais importante é nós conhecermos as características daquele estudante. E como que a gente vai fazer isso? Né? Como que a gente vai conhecer as características dos nossos estudantes? Né? Eu trouxe aqui, puxando um pouquinho, como a Nath falou na minha formação, puxando um pouquinho a brasa aqui para o meu assado, sobre deficiência intelectual. Eu trago o que a gente utiliza hoje como conceito de deficiência intelectual para falar um pouquinho depois de como fazer isso. Né? A gente utiliza na deficiência intelectual que o conceito hoje, ele é multidimensional. Né? Ou seja, nós temos que considerar as habilidades intelectuais desse sujeito, nós temos que considerar os comportamentos adaptativos desse sujeito, nós temos que conhecer as questões de saúde desse sujeito, né? Nós temos a questão da participação desse sujeito social e o contexto onde ele está. Né? E o que é oferecido para eles, os apoios que nós, professores e familiares, e terapeutas, oferecem para ele. Esses 6 pontos, eles vão interferir diretamente no funcionamento do indivíduo, né? De como que ele está no seu dia a dia. E aí, eu destaco, né, o que é o comportamento adaptativo, que faz parte desse conceito. É o conjunto de habilidades, né, conceituais, sociais e práticas que as pessoas, que qualquer um de nós precisa para as demandas cotidianas, né? São as demandas para a escola, são as demandas para o parquinho na escola ou na comunidade, são as demandas para o dia a dia da escola. Né? Nós estamos falando de crianças de educação infantil. Então, quais são as demandas de uma criança de 2 a 3 anos, de 3 anos para o contexto comunitário? Quais são as demandas dela para o contexto da sala de aula, da escola? Então, nesse sentido, nós podemos pensar em 3 aspectos, né? Por exemplo, eu trouxe o exemplo do dinheiro, né? Que uma questão conceitual é o dinheiro, né? O tempo, o número. A questão social é, então, a capacidade de seguir regras, de conhecer as leis, de evitar a vitimização. E a prática é justamente quando a gente coloca em prática o uso do dinheiro, a organização de rotina a partir do tempo. Né? Só um parênteses, para as crianças com deficiência intelectual, para muitas das crianças com deficiência intelectual, por exemplo, o conceito de dinheiro é extremamente difícil de entender, né? Por quê? Porque a gente tem dinheiro, o número, às vezes eu não compro nada, às vezes eu compro 10 balas, né? Então, como que esse número se representa na prática social? É um conceito extremamente difícil e necessário para se trabalhar com as crianças com deficiência intelectual. E aí, então, como trabalhar? Né? Respondendo a pergunta de antes. Na minha opinião, né, na minha base metodológica e teórica, nós precisamos pensar nas ações centradas no sujeito. Né? Naquele sujeito que tem características e que eu pensar no que é funcional para ele. Né? Uma autora chamada Suplino, ela diz que o funcional se refere aos objetivos educacionais escolhidos para o aluno, enfatizando aquilo que ele precisa aprender naquele momento, né? A curto e médio prazo. Hoje, nós estamos a maioria das crianças ainda está em distanciamento social, né? Está sem atividade na escola. O que para ela, nesse momento, pode ser um objetivo de curto prazo?
né? É a interação com o computador, é saber ligar e desligar, fazer o seu material para participar da aula, né? Isso significa, então, que os objetivos eles devem ser pensados nas necessidades do sujeito, voltado para aquilo que é, de fato, essencial nesse momento, né? O que é o mais importante para aquela criança com deficiência intelectual ou com qualquer deficiência nesse contexto de distanciamento, né? E aí, a gente pergunta, né, o que é essencial? O que é essencial nesse momento? O que é essencial para mim não é necessariamente essencial para a Regina, que está aqui assistindo, não é geralmente, não pode não ser essencial para a Natália, né? Nós precisamos conhecer e pensar em cada um dos sujeitos, né? Por isso que a gente coloca que a ação deve ser centrada no sujeito. E quando a gente fala educação especial, eu achei essa imagem, é uma imagem de uma pessoa com uma iluminada, né, uma luz, uma lâmpada na cabeça, o chapéu está abrindo para a lâmpada entrar, sentada num banquinho, longe do banquinho, na verdade, né, não põe os pés no chão e está desenhando uma caixa, né, e aí eu faço essa relação de que quando a gente fala em educação especial, quando a gente fala nesse momento de distanciamento social também, nós temos que pensar um pouquinho fora da caixa, né? Nós precisamos fugir um pouquinho do que é tradicional, né? Nós temos que fugir dessa perspectiva curricular, escolar, né? E aí eu vou colocar como que eu penso que poderia ser, né? Nós precisamos, antes de tudo, fazer uma avaliação, um estudo do aluno. E a avaliação com asterisco, novamente, por quê? Porque não é aquela avaliação de prova, né? Não é saber se ele sabe ler ou se ele sabe escrever ou reproduzir qualquer letra, né? Eu preciso entender quais são as possibilidades do meu aluno. Se ele tem motricidade fina suficiente para usar o lápis, né? Se ele tem mobilidade muscular para pegar, se a pressão dele é suficiente para que o lápis fique, né? São questões que a gente precisa conhecer dos nossos alunos. Talvez esses alunos, eles vão precisar de coisas como alargador de lápis ou um suporte para que esse lápis fique na mão. Então, eu preciso conhecer, estudar meu aluno para que eu possa propor para ele. Para as crianças menores, né? A questão do posicionamento. A cadeira de rodas que ele está usando é adequada para ele? É para o tamanho dele? Né? Como que eu conheço isso? E a gente tem que prever nesse momento, não só de distanciamento, mas também no dia a dia da educação infantil, enfim, e eu vou até para a escolarização de adultos, nós também trabalhamos com essa perspectiva do funcional, de ensinar em ambientes naturais, né? Aproveitando os eventos que ocorrem para aquela criança. Fazer que a aprendizagem seja motivadora, né? Então, sempre que possível, os alunos, muitos alunos com deficiência, eles acabam tendo uma desmotivação para o ensino, por conta de frustrações. Então, eu preciso valorizar e motivar sempre que possível. Ensinar, então, habilidades funcionais e que priorizem sempre a independência e o interagir, a autonomia e o autodirecionamento, né? A gente fala isso para crianças, né? Mas nesse ponto também a gente utiliza com adulto, porque muitas vezes os adultos com deficiência, eles não têm desenvolvidas questões de independência e autonomia. Isso é fundamental para qualquer um de nós, né? Então, nós precisamos pensar nisso desde a criança, né? Desde da educação infantil até o ensino superior, né? Isso, nós temos trabalhado aqui, o grupo de pesquisa com jovens e adultos da educação profissional. Vocês não imaginam o quanto a gente tem que trabalhar e enfatizar essa questão da independência e da autonomia, né? Na sequência, então, a gente tem que fazer parcerias, né? Parceria com a família, com as pessoas que estejam presentes no cotidiano desses sujeitos, com os terapeutas, com o pessoal da escola, né? E a família, principalmente nesse momento de distanciamento, mas sempre, ela que vai estar a maior parte do tempo. Então, ela tem que ser nossa aliada no oferecimento de oportunidades, né? As oportunidades que são oferecidas para esse sujeito, elas devem ser generalizadas na escola. Devem ser generalizadas em casa.
Porque se a gente fizer uma coisa em sala de aula e em casa essa criança não for reforçada, essa criança não conseguir generalizar, dificilmente a gente vai conseguir que ela tenha esse aprendizado, né? E aí a gente vai lá para aquele conceito de aprendizado. Não apenas, aprendizado não é o acúmulo de informações, né? O aprendizado é a mudança de comportamento, é a mudança na atitude. E para mim saber se esse aprendizado ocorreu, eu preciso oferecer oportunidades, né? Para mim saber se ele sabe comer sozinho, eu tenho que deixar ele comer sozinho, né? Eu não vou saber, se eu disser, fulaninha, tu sabe comer sozinho? Provavelmente eu não vou ter uma resposta adequada, mas se eu der a oportunidade para ele comer sozinho, ele vai me responder se sabe ou não, né? Então, nesse momento, né, como definir quais são os apoios, as oportunidades que a gente vai pensar? Como planejar um apoio apropriado, né? Não só nesse momento de distanciamento, mas no dia a dia, quando a gente voltar, e se Deus quiser, a gente vai voltar em breve com vacina, com muita segurança, né? Como que a gente pode fazer? Então, ouvir as crianças, né? Ouvir as crianças é importante, elas podem nos dizer o que elas querem, como que elas querem. Ouvir as famílias, né? As famílias, elas são um ponto fundamental quando a gente fala em crianças com deficiência. Por quê? Porque as características, se a criança, por exemplo, toma uma medicação, né? E essa medicação ela toma todas as manhãs, e depois de 2, 3 horas dessa medicação, ela sente muito sono. Então, meu planejamento para essa criança, eu não posso prever alguma coisa nova, diferenciada, sabendo que nesse tempo ela vai ter um sono muito grande, né? Eu preciso organizar também, pensar no meu planejamento, entendendo essa situação. Ou conversar com os familiares para ver uma troca de horários, assim que possível, se o médico autorizar, obviamente. Nós, na escola, nós da educação especial, os monitores, os apoiadores, nós não medicamos, né, de maneira alguma, nós não damos medicação, mas nós temos que estar atento a isso, se essa criança, assim, necessitar, né? Então, fundamental, o diálogo com o estudante, o diálogo com a família, os responsáveis, o diálogo entre os professores de uma série ou de outra, né? Entre a equipe diretiva, todos nós temos que estar em colaboração, lembram, né? Trabalho colaborativo. E como que a gente vai pensar naquele aluno com deficiência, né? Aquele meu aluno lá, que está na educação infantil, que tem síndrome de Down, por exemplo. Quais as áreas que ele necessita de apoio? Ou quais as áreas que ele não necessita de apoio? Dessas áreas, quais são mais úteis de ser trabalhadas e ser utilizadas imediatamente na vida do sujeito? Quem vai responder isso vão ser as próprias crianças, as próprias famílias, e vocês mesmos, cada um de nós, a partir do conhecimento que a gente tem do sujeito. A partir daquelas 5 áreas de conhecimento do contexto, da participação social, da saúde, das habilidades intelectuais. Então, eu preciso conhecer esse contexto para que eu saiba o que eu vou trabalhar com aquele sujeito. Colegas, e não existe receita, né? Não adianta eu dizer para vocês, eu faço isso, muito provavelmente vocês vão chegar lá e não vão conseguir reproduzir. O que a Regina faz não é a mesma coisa que o Caio faz, não é a mesma coisa que a Mara faz. Pode ter coisa semelhante, sim, pode ter planejamento conjunto, sim, pode ter compartilhamento, sim, só que nós vamos precisar adaptar, nós vamos precisar reconfigurar a partir do contexto daquele sujeito e daquela turma. Então, nós precisamos efetivamente conhecer os objetivos, então, focados nas competências que sejam úteis para aquele ambiente e para aquele aluno. Eu vou trazer alguns exemplos, né, para a gente entender um pouquinho mais na prática o que eu estou querendo falar. Falando, então, em independência e autonomia, né, autodirecionamento, são 3 palavrinhas-chave em educação especial, no meu ponto de vista. Aqui tem um desenho do Charlie Lola, eu acho que a maioria das crianças conhece, e o Charlie Lola é bem interessante,
da gente trabalhar com a questão da independência e da autonomia. Alguns trechos, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar para a Nath, para ela compartilhar com vocês alguns trechos que eu selecionei, que a gente vem trabalhando, né? Independência, autonomia e autodirecionamento. Mas como que a gente vai trabalhar isso, né? São habilidades não acadêmicas, né? São habilidades que o sujeito não necessariamente está no currículo, aliás, não está no currículo escolar, né? Mas elas provocam um senso de pertencimento. Enquanto eu tenho independência, autonomia na escola, eu me enxergo, eu me coloco como um ser daquele espaço. Eu me coloco como um ser atuante, né? Como um ser presente naquele espaço, não só presente fisicamente, mas participativamente, né? Autodirecionamento, eu vou mostrar, autodirecionamento é a decisão, é o poder de escolha. Isso é muito importante trabalhar desde a educação infantil. Desde as mais simples escolhas, como o que a criança quer lanchar naquele dia, já começa o desenvolvimento do autodirecionamento, do poder de escolha, né? A gente precisa trabalhar com as crianças a decisão dela mesma. Que roupa você quer vestir hoje? E aí, a partir disso, trabalhar com o que é apropriado ou não, a partir das habilidades acadêmicas. E aqui, quando eu falo apropriado, não julguem, né? Mas a gente tem um contexto social, não me julguem, na verdade, nós temos um contexto social, sim, e a roupa que eu vou na igreja não é a mesma roupa que eu vou na academia, não é a mesma roupa que eu vou numa festa de aniversário e que eu vou em casa dormir. Muitas vezes, isso para as crianças pequenas é difícil de entender. E nós, estando nessa sociedade com regras e com regras sociais, nós precisamos, de uma certa forma, estar inseridos e entender esse pertencimento, né? Uma forma que uma criança come aqui não é a mesma forma que uma criança come, por exemplo, numa cultura indígena diferenciada, ou lá no Japão, que usa o hashi, ou uma determinada região que come com as mãos, né? Nós precisamos entender que nós estamos inseridos, as crianças precisam entender que estão inseridos em um contexto social mais amplo, e às vezes o que para as crianças típicas, sem deficiência, é extremamente tranquilo de manusear e de entender, para as crianças com deficiência precisa ser ensinada sim. E isso faz parte do senso de pertencimento e do autodirecionamento, né, do poder de fazer as suas próprias escolhas, decidir o que vai comer, né? Isso pode ser feito no atendimento educacional especializado individualizado, focando, então, na independência e na autonomia, e na redução de comportamentos inapropriados, né? Agora, a gente está com uma dificuldade bastante grande, né? Os comportamentos que a gente tem em frente ao computador não são os mesmos computadores que eu tinha, né, em uma palestra, ou vocês com seus alunos. E os alunos com deficiência, eles também precisam entender isso, né? Que eles precisam esperar a sua vez de falar, que tem regras, né? E a gente tem que mostrar para eles quais são os comportamentos apropriados para aquele espaço, né? Eu não vou numa comunidade religiosa falar mal ou falar que, né, alguma coisa que seja contra aquela comunidade. As crianças precisam entender, né? Falar palavrão, por exemplo, né? A gente sabe que nós temos que respeitar o contexto cultural de cada família, mas o espaço que o sujeito está, ele precisa entender que ali tem regras sociais e que precisam ser, sim, respeitados, né? Então, como que é o relacionamento dele com os coleguinhas e professores? Como que ele respeita, né? Ele é uma pessoa agressiva, uma pessoa que abraça o tempo inteiro, ou muito carinhosa? Isso não é atribuído a síndrome. Muitas vezes, existe o mito de que, por exemplo, o aluno com deficiência, com síndrome de Down, é extremamente carinhoso, está sempre abraçando. Isso não é atribuído a síndrome de jeito nenhum, né? Isso é atribuído ao contexto social e cultural que ele está, né? Por quê? Porque muitas vezes, desde pequenininho, eles chegam lá, ai, que amorzinho, que bonitinho, vem dar um beijinho no titio, vem dar um beijinho na titia, e vai lá e abraça a criança, e fica o tempo inteiro nesse mimosinho, né? Essa criança acaba repetindo e internalizando isso, e ela abraça todo mundo na rua, tem bichinho aqui,
ela abraça todo mundo na rua, ela não tem essa questão mais de habilidades sociais mesmo. Então, eu preciso, algumas vezes, ensinar esse sujeito que eu só abraço e dou 2 beijinhos na pessoa que eu conheço, né? Eu não vou sair cumprimentando todo mundo na rua, eu não vou chegar num espaço que eu não conheço as pessoas e dar, enfim, por exemplo, um abraço muito apertado, né? Um abraço apertado tem que dar nas pessoas que eu conheço. Então, isso parece muito senso comum, mas é muito importante quando a gente fala de crianças com deficiência, né? E aí, o que a gente fala como autodirecionamento, principalmente para a questão da educação infantil, né? A capacidade de fazer escolhas, né? A capacidade de cumprir o planejamento, né? Desde pequenas, tomar iniciativas de acordo com as demandas do ambiente, né? Tomar iniciativa de acordo com os horários e os interesses pessoais, né? A hora do almoço, o que eu pretendo, o que eu gostaria de comer dentro das possibilidades que estão ali, né? Não é simplesmente a gente dar o prato pronto e ele comer sem o direito de escolha, né? Nós temos que, o máximo possível, deixar que ele tome as suas decisões, completar as tarefas necessárias e exigidas, de preferência com o mínimo de apoio possível. Quando a gente fala em apoio, em educação especial, a gente está falando em escalas, né? Por exemplo, o apoio total é quando eu faço para o indivíduo. O apoio intermediário, verbal, é quando eu digo, fulano, pega o pão, né? Um apoio verbal. Ou o apoio físico, quando eu vou lá e pego o pão e entrego para ele. Então, esses apoios, eles são gradativos, e nós precisamos também pensar na inserção de apoio e na diminuição gradativa desses apoios. Buscar assistência quando necessário, né? Então, ensinar a criança a entender quem que ele vai buscar quando precisar de algum problema, né? Quando tiver algum problema. As questões de autocuidado, então, refere-se especialmente à higiene pessoal, alimentação, uso adequado do sanitário, né? Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. As habilidades do lar, né? Diz respeito ao que a gente chama de habilidades de vida doméstica, né? Que devem ser aprendidas, devem ser ensinadas para incluir a questão do autocuidado, a questão da alimentação, a questão do brincar sozinho, do brincar com os irmãos, né? Tudo isso são a atividade de vida do lar. E aqui eu trouxe alguns exemplos, então, de estratégias de ensino, pensando especificamente nesses 3 exemplos de independência, autonomia e autodirecionamento, né? Pensando, então, em brincar, né? Brincar com outras crianças, né? Quando a gente está brincando, isso aqui eu não vou nem destacar muito, porque, com certeza, quem é da educação infantil e da educação domina muito mais do que eu, né? Mas o brincar, ele promove a interação social. E o sujeito com deficiência, a pessoa apoiada pela educação especial, o brincar em grupo é fundamental. Por quê? Porque ele faz com que entender que o sucesso de um, né, depende do sucesso de todos. Os sujeitos aprendem a seguir regras, aprendem a partilhar, aprendem a cumprir normas, né? Então, são aspectos bastante interessantes. Também, as crianças, elas precisam brincar independente das suas condições físicas, né? Então, se eu tenho uma criança com deficiência física, que tem paralisia nas mãos, a gente precisa entender essas condições e prover recursos para que ela possa participar da brincadeira, né? Às vezes com auxílio da educadora especial, às vezes com a ajuda da família, se tiver o terapeuta ocupacional, né, para fazer algum tipo de adaptação. Então, oportunizar que as crianças interajam, ajudem-se mutuamente, mesmo as crianças que enxergam, as que não enxergam, mesmo as crianças que não escutam, né, mesmo as crianças que têm uma dificuldade de compreensão, né, fazer o máximo possível. Então, por exemplo, quando eu iniciei a fala, que eu fiz a descrição do cenário, né, considerando que alguém com deficiência visual pudesse assistir, isso é fundamental. E quando eu estou com as crianças, também isso é importante. Se a criança não enxerga, eu preciso dizer para ela onde ela está. Eu preciso dizer para ela com quem ela está, né? Então, eu preciso criar oportunidades, condições para que elas pertençam a essa brincadeira, né? A esse espaço.
Aqui eu trouxe um exemplo de um livro que talvez vocês já conheçam, que chama Brincar para Todos. Eu tenho ele aqui impresso, mas ele está disponível online também. Né? Se vocês colocarem no Google Brincar para Todos, Lara Mara, que é a associação que fez, a instituição que fez, vocês vão encontrar esse livro, e no meu ponto de vista, esse livro é muito bacana, porque ele traz a brincadeira, principalmente para as crianças com deficiência visual e auditiva, os objetivos e como se constrói brincadeira com baixo custo. Então, ele pode ser utilizado agora, nesse momento em que as famílias podem construir os brinquedos com as crianças, né? Então, ele traz, por exemplo, o brinquedo, né? Qual é o objetivo, qual é a adaptação que é necessária para criança com deficiência visual, qual é a adaptação necessária para crianças com deficiência auditiva. Então, é bem bacana esse material, né? E o outro exemplo que eu trago é um café da manhã, né? Que é uma situação, às vezes, muito simples, muito diária, né? Que as famílias têm, e que podem ser momentos de desenvolvimento da independência e autonomia, né? A criança mesmo escolher o seu alimento, a criança mesmo preparar, na medida da sua idade, obviamente, o seu alimento, né? A escolha. Também a questão da rotina, né? De organização de rotina para as crianças com deficiência, com autismo, isso é fundamental, ele entender as rotinas, né? Nesse momento em que estão em casa, e depois, quando voltar para a escola, né? Essa organização do seu dia a dia, né? A sequência das atividades. Aqui eu trouxe um exemplo que foi trabalhado com as crianças um pouquinho maiores, né? Mas é um exemplo muito bacana que pode ser adaptado também para as crianças com da educação infantil. É da dissertação da Elisiane Alves, de 2020, agora recente, onde ela ensinou jovens a fazer bolo de caneca, né? Eram crianças jovenzinhos, 10, 12 anos, não alfabetizados, né? Eles não estavam alfabetizados, então eles não tinham a compreensão do colocar o ovo em um recipiente. O que ela fez? Ela fez a receita a partir de imagens, né? E aqui não é fazer propaganda das marcas, mas foi feito um estudo com a criança de quais as marcas, né? Quais a sua família utilizava. Porque não adianta eu colocar aqui Nescau, por exemplo, ou Royal, se não é uma questão conhecida pela criança, né? Então, foi ensinado para as crianças, e isso pode ser feito, então, mais ou menos como é feita essa rotina aqui, né? Também essa aqui foi utilizada com umas crianças um pouquinho maiores, mas é facilmente adaptadas, com comunicação alternativa, né? Pode ser utilizada para quem não é verbal, né? Para aquele aluno que não fala, né? Por paralisia cerebral, por exemplo, ou autismo, mas pode ser utilizado por qualquer outro sujeito. Essa aqui foi feita com uma adolescente, né, de 17 anos, que tinha a questão da higiene pessoal extremamente precária, né? Então, foi feita a sequência de comportamentos que ela precisa usar para trocar o absorvente, né, para se manter limpa nesse momento, mas essa sequência de atividades, essas cartinhas de comunicação alternativa, elas são facilmente organizadas pelos professores de educação especial para um determinado comportamento, né? Eu escolho o comportamento que eu quero ensinar para os meus alunos e faço essa sequência, né? Depois eu posso mandar para vocês também o software que tem essas figuras e que vocês conseguem montar essas figuras de uma maneira bem tranquila, né? Tem o BoardMaker, que ele é uma deles uma versão é gratuita e a outra mais avançada é paga, mas a gente tem muitos gratuitos que podem ser utilizados de uma maneira bem adequada. E aí, então, para já encerrando, eu trouxe essa chargezinha, não sei se vocês conhecem, do livro Com os Olhos de Criança, do Francesco Tonuzzi, né? Ele é um livro muito bacana, né? Que ele traz também algumas charges, não sei se quando eu mostro vocês conseguem visualizar. Ele traz esse livro são críticas, né? São constatações da escola. E eu escolhi essa do Caramba, nos escutam, justamente porque
na minha base teórica, ouvir o próprio sujeito é o fundamental, né? Não adianta eu querer trabalhar com ele alguma coisa que não faz sentido para a vida dele naquele momento, ou não vai fazer sentido a curto prazo. Então, eu preciso conhecer o meu sujeito, conhecer as características, as possibilidades deles para prover estratégias. Então, quando eu proponho esse tipo de atividade, eu preciso conhecer, não faz sentido eu usar essa composição de figuras com uma criança de 11 anos, né, com uma menina de 11 anos, muito menos com um menino, né? Então, eu preciso conhecer a realidade e as necessidades daquele sujeito para construir o material adequadamente, né? E vocês vão ver que com os softwares adequados, é bem tranquilo de fazer, né? A gente pode construir várias possibilidades e utilizando a realidade deles, né? Como é o caso do exemplo do bolo de caneca, né? Eu preciso entender quais são as possibilidades desse sujeito e o que está no dia a dia dele, né? Para que eu possa fazer a sequência de comportamentos de maneira adequada. Se é uma criança que já lê, já está alfabetizada, né? Um adulto, um jovenzinho, aqui no lado marrom que tem, acho que marronzinho e preto, está a sequência de comportamentos para fazer esse instrumento. Então, se o aluno, se a criança sabe ler, eu posso simplesmente colocar a sequência de comportamentos aconselhada. Se ele não sabe ler, eu utilizo figuras, né? E pode ser feito para muitas atividades, não só para esse tipo de proposta. Pode ser feita, por exemplo, para ajudar a arrumar a cama, né? Uma criança, para arrumar o seu quarto, o que eu preciso arrumar primeiro? Para escovar os dentes, eu tenho que primeiro pegar a escova de dente, colocar a pasta, abrir a torneira, né? Enfim, eu posso fazer essa sequência para que ele tenha independência para fazer essa atividade, né? Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, principalmente agora que eu estou trabalhando com jovens da educação profissional, é que as crianças precisam ser desenvolvidas, então, essa independência e autonomia, porque nem sempre vai ter uma pessoa 100% ao lado dela, né? É uma realidade que a gente precisa constatar, por exemplo, que pais e mães, né, não são eternos, né? E a gente, muitas vezes, as crianças, os jovens ficam com irmãs ou com parentes que não têm o tempo para fazer as coisas por eles, né? E não deve também. Então, nós precisamos ensinar essas questões de independência e autonomia desde muito pequenos, né? Desde que quando a gente está iniciando lá no percurso escolar, mas em casa também, né? Então, a proposta é a gente desenvolver, então, a partir do ouvir a criança. E também, né, como eu coloquei, o primeiro passo é o trabalho colaborativo, se a gente voltar lá, essa imagem é agora dos tempos de pandemia, de distanciamento social, onde tem várias pessoas, cada uma na sua janelinha, né, como a gente está aqui também, cada uma no seu quadrante, mas que é fundamental nós pensarmos em trocas, é fundamental nós pensarmos em parcerias, né, é fundamental a gente estar junto uns com os outros, né, porque o distanciamento ele tem nos cobrado psicologicamente, emocionalmente também, além das outras demandas que nós já tínhamos, e a colaboração é fundamental, né? Então, aqui tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo, né, assim, sempre que precisar, através da Nath também, né, a Nath pode entrar em contato, e eu tinha planejado isso para nós conversarmos, deu 50 minutos, um pouquinho menos do que a Nath tinha me dado, né? Então, a gente pode fazer perguntas, podemos discutir como vocês acharem melhor. Eu vou deixar mais um tempinho meu e-mail aqui, para quem quiser anotar. Sim, obrigada, Sabrina, foi ótimo. Eu gostaria de avisar também que a quem queira a apresentação, a Sabrina vai me enviar, e podem me solicitar a apresentação através de e-mail geoparques.pre@ufsm.br. Daí, se a Sabrina já quiser incluir na apresentação os softwares e os links para o livro que ela indicou também, já ajuda. A gente tem 2 perguntas, por enquanto, na inscrição, e não temos nenhuma pessoa inscrita para falar.
a não ser que a Carla queira falar agora, daí pode ligar o microfone também. Mas eu vou falar a pergunta da Carla, que ela colocou aqui no chat. No caso de o aluno precisar de monitor e este não for disponibilizado, como proceder? Carla, essa é uma pergunta extremamente delicada, né? Porque quando a gente fala da questão do monitor, nós precisamos ter uma avaliação específica do aluno, né? Qual é o aluno que realmente precisa do monitor? Na nossa legislação hoje, o monitor ele tem 3 funções, né? Ele tem função de alimentação, de higiene e de locomoção. Né? Então, se o aluno ele tem alguma dessas 3 dificuldades, ele não se alimenta sozinho, não se locomove sozinho e tem problemas de higiene, a gente pode solicitar o monitor, né? Então, nós temos diversas formas, eu não sei se as escolas de vocês são municipais ou estaduais, né? Depende do organograma da administrativo, né? Do agente administrativo, mas o monitor, de acordo com a nossa legislação hoje, ele não é para aspectos educacionais, né? Então, nós teria que ver exatamente quais são as necessidades desse sujeito e aí buscar a mantenedora administrativa de vocês para essa pessoa ter um monitor ou não, né? Às vezes com a ajuda da família, né? Não é ajuda financeira, tá? Ajuda nessa parte mais burocrática mesmo, né? De solicitação. Mas a gente não pode esquecer que esse monitor, ele tem de acordo com a nossa legislação vigente, ele tem essas funções, não a função pedagógica. Não sei se eu consegui te responder. Não, sim, é que, assim, ó, eu ainda estou, recém que eu vou entrar na profissão, digamos assim, ainda estou me preparando para isso, mas todos esses pontos são importantes, porque eu tendo um pouco de conhecimento desde antes e já indo me adequando a essas realidades, vai ficar mais fácil lá na frente. Mas uma coisa que eu já notei ouvindo em conversas de outros professores é a questão do auxílio pedagógico. Eu achei que o monitor auxiliava na realização das atividades. Realmente, eu não fui me informar para, tipo, estar com essa dúvida agora, entende? E é algo que também a gente já tem que sair preparado, sabendo que tu tem que fazer as atividades e que tu vai auxiliar no atendimento dela, né? No atendimento. E com relação à interação das crianças, na inclusão, as crianças entre si, elas incluem perfeitamente, né? Elas conseguem se comunicar, elas conseguem interagir, elas conseguem ajudar nas atividades. A gente, adulto, tem mais dificuldade, eu percebo assim, ó, porque a gente vive num contexto onde 90% do nosso convívio, as pessoas têm todas as habilidades. E aí, quando a gente se depara com alguém que tem alguma dificuldade, às vezes a gente não consegue nem agir de uma forma correta, ou, por exemplo, desacelerar a fala, que a pessoa precisa de um tempo melhor para escutar. Eu sou muito acelerada, então eu já venho trabalhando isso, porque é uma dificuldade que vai me aparecer lá na frente, em sala de aula, então eu tenho que trabalhar isso. E são pontos extremamente importantes. Nossa, muito obrigada pela tua fala, por poder estar aqui te assistindo. É muito enriquecedor, assim. Obrigada. Obrigada, Carla, pelas tuas palavras. E essa questão do monitor que eu coloquei, ela é de acordo com a legislação atual, tá? Muitas vezes nas escolas, a gente encontra o monitor acaba ajudando pedagogicamente, sim, tá? Não é a função de acordo com a legislação, mas eles acabam auxiliando pedagogicamente, sim. Então, isso é uma linha muito tênue, né? Entre o que é a função e o que não é. A gente tem, hoje, por exemplo, aqui em Santa Maria, né, nós temos monitores que não é exigido a formação, né, pedagógica, né, educação especial, pedagogia ou licenciatura, que são os monitores do ensino médio, e a gente tem a exigência de monitores que têm pelo menos alguns semestres iniciais em pedagogia. Eu entendo que esses estudantes de pedagogia, de educação especial, de outra licenciatura, eles podem colaborar de uma maneira mais efetiva. Só que essa não é a função do monitor, né? A função pedagógica é do professor, né? Do professor de educação especial, do regente da sala. Tá? Não sei se eu consegui te responder, Carla. A gente tem outra pergunta aqui, da Jordana, e não é uma pergunta, mas ela solicita para que tu faça algum comentário,
que ela fala assim: gostaria muito que a professora falasse um pouco mais sobre o ensino colaborativo, como executá-lo nos anos iniciais. Sou educadora especial e temos procurado trabalhar na rede dentro dessa proposta, acreditando que a inclusão não se restringe ao AEE. Jordana, muito bacana a tua colocação, e eu só pontuar que, para mim, atendimento educacional especializado não é o atendimento individualizado na sala de recursos. Tá? Então, por exemplo, o ensino colaborativo não deixa de ser uma forma de atendimento educacional especializado no contexto da escola, né? Ele só não é individualizado. Nós temos que ter muito cuidado para a gente não confundir a AEE com sala de recursos, né? O professor do ensino regular, da educação especial, então, ele pode se desenvolver o seu AE de forma colaborativa, como você já colocou, ensino colaborativo, dentro da sala regular, com os demais professores. E como que a gente vai fazer isso? Tem uma série de estratégias que a gente precisa, mas o primeiro ponto é o apoio da equipe diretiva, da equipe de gestão, né? E a sensibilização dos colegas. Então, os colegas do ensino regular, eles têm que estar sensíveis à parceria com os professores de educação especial. Ou seja, a empatia, a possibilidade de colaboração, a ideia de que não há hierarquia, né? Nenhum professor sabe mais que o outro, nós somos colegas e trabalhamos juntos, né? São alguns pontos importantes do ensino colaborativo. Né? Tem várias pesquisas, Jordana, que já mostram a efetividade do ensino colaborativo. Eu, particularmente, tenho trabalhado desde 2015, 2014, com o grupo do PIBID, né, de inserção à docência, e agora com a residência pedagógica, numa forma de ensino colaborativo. E eu sou extremamente entusiasta dessa proposta, porque eu acho que a colaboração é o primeiro passo, né, como eu coloquei para vocês. E como que a gente vai fazer isso? O caminho é lento, não é do dia para a noite, né, é realmente 2, 3, 4 meses de parceria. Se você quiser, depois eu posso te mandar alguns materiais também para os colegas que tiverem, de algumas pesquisas que os professores que vêm sendo desenvolvidas no Brasil, colocando, né, um caminho, algumas formas de iniciar, algumas formas de trabalhar em parceria com os professores. Então, não sei se eu consegui te fazer mais alguma colocação, mas a gente tem sim o ensino colaborativo com uma proposta efetiva, e o primeiro passo é a empatia e a sensibilização da equipe diretiva, né? Então, conversa com os colegas, conversa com os diretores, diretor da tua escola, e bola seguindo, porque o ensino colaborativo, eu acho que é uma proposta bastante interessante de trabalho em conjunto entre o professor do ensino regular e o educador especial. A Jordana escreveu algumas coisas ali no chat, não sei se gostaria de falar, desmutar o microfone, Jordana. Não, ela escreveu que verdade, grata pelas suas colaborações, cada vez mais temos buscado, enquanto educadores especiais, trabalhar nessa perspectiva de que o atendimento na sala de recursos é apenas uma das atribuições do professor de educação especial. Estamos estudando Mendes e Villaronga, que nos trazem várias contribuições sobre o tema do ensino colaborativo. Aceito materiais. Obrigada. A Alice está inscrita para falar em tela? Pode falar, Alice. Bom dia a todos. Muito legal a fala da professora Sabrina. Atualmente eu sou a coordenadora da educação especial aqui do município e realmente estamos estudando, a gente faz reuniões periodicamente e uma das nossas discussões está sendo voltada realmente para o ensino colaborativo, principalmente tendo em vista, né, o possível retorno das aulas e como que vai ser essa recepção aos alunos, como que vai ser rever essas aprendizagens, rever esse desenvolvimento, né, que pode ter ficado aí durante esse ano. Então, para o ano que vem, a gente está bolando estratégias para poder atender esses alunos, né,
de uma forma mais ampla, de uma forma mais integral, em que eles estejam em colaboração com os outros colegas, assim como nós com os outros professores. E eu queria deixar meu agradecimento, né, professora Sabrina, por ter a disponibilidade de estar conosco nessa manhã e por ter colocado tão bem sobre a educação especial, sobre o atendimento educacional especializado, porque é muito importante, né, a gente está sempre falando, relembrando e fazendo essas colocações com os nossos professores da rede. Obrigada, Alice. E é muito bom ouvir que vocês já estão pensando na proposta, né, do ensino colaborativo, porque acho que pode partir de nós, né, da área da educação especial, mas ela precisa, sim, ser trabalhada a longo prazo, né? Então, quanto mais cedo, né, a gente puder discutir essas questões, a implementação se dará de uma forma mais natural. E só complementando, Jordana, as referências Mendes e Villaronga que você trouxe, né? Tem um livro, não sei se você já viu, não vou conseguir achar ele aqui agora, mas também não lembro de cor o nome, mas ele tem muitas referências, inclusive Alice, se vocês quiserem trabalhar com ele é um livro extremamente didático e fácil da gente colocar na sequência, assim. Então, é um livro bastante interessante. Depois podem me mandar um e-mail que eu mando para vocês todo a referência. Mais alguém para inscrições, para a realização de questões? Pode ser pelo chat ou em tela. Se não tiver mais ninguém, a gente pode encerrar o evento. Alice, eu peço que tu nos envie um e-mail para o geoparques.pre. A professora Sabrina achou ali, se quiser ligar o microfone. É esse mesmo que a Jordana tem. É o ensino colaborativo como apoio à inclusão. Ótimo. Então, a gente agradece extremamente a presença de todos e todas. A Maria Clara, agora, acabou de nos enviar uma mensagem dizendo que é professora e pós-graduanda de psicopedagogia, e vejo o quanto nós, professores do ensino regular, somos despreparados para trabalhar essas questões, como é necessário um preparo maior para o professor se sentir mais seguro. Realmente. A Sabrina quer fazer algum comentário sobre isso? Eu acho que, Maria, acho que isso é uma colocação extremamente pertinente, e se tu me disser hoje, com todos, né, os cursos que eu fiz, como a Nath leu lá no começo, e tu me colocar na tua sala de aula, eu vou sentir extremamente despreparada para trabalhar com aluno com deficiência, né? E essa é a essência do professor, essa é a essência de um bom profissional. Está sempre em busca, está sempre se sentindo despreparado, mas motivado a buscar sempre mais, né? Ainda bem que você se sente despreparada, porque você vai continuar buscando formação continuada, buscando perspectivas, né? Eu acho que essa desacomodação é fundamental, né? A gente não pode se sentir 100% seguro, né? Nós precisamos buscar formas de nos sentir. O próprio trabalho colaborativo, as parcerias, a formação continuada, tudo isso vai nos deixar mais seguro, obviamente, mas constantemente despreparados, né? Eu acho que essa palavra não pode ser negativa. Essa palavra ela tem que ser positiva no sentido que me mobiliza e me movimenta a sempre buscar mais, né? Então, os despreparados não pode ser uma coisa negativa. Ela tem que ser uma coisa mobilizante, uma coisa que nos movimenta. Ótimo, Sabrina. Realmente, somos todos despreparados, então, e motivados para buscar estudo, para buscar a formação continuada. E, nesse sentido, também eu venho convidar vocês para a nossa próxima atividade do Geodia de hoje, que é às 20 horas. Hoje a gente tem uma live em parceria com o projeto piloto do Novo Ensino Médio de Caçapava do Sul, que vai ser através do Facebook do Novo Ensino Médio de Caçapava do Sul também, sobre coleta seletiva. Então, a gente espera vocês lá, dia 19, amanhã, às 9 horas, a gente tem uma live do Planetário da Unipampa, às 19 horas, a gente tem uma live sobre marketing digital, e no dia 20,
que eu acho muito importante a participação de todos e todas vocês que estão presentes aqui. A gente tem o nosso encerramento do Geodia, em parceria com um evento que é da cidade, e a gente se inseriu nele, que é o Seminário de Educação, Patrimônio e Negritude. E a gente vai ter uma roda de conversa sobre negritude, bem no Dia da Consciência Negra. Então, espero todos e todas vocês lá, agradeço imensamente a participação de todos aqui, passo a palavra para a Sabrina para algumas considerações finais. Obrigada, Nath, pelo convite, obrigada, colegas, por terem demandado essa temática, né, que eu acho que enfim, é fundamental para o dia a dia das escolas, né. Espero que tenha sido uma manhã proveitosa e podem contar comigo quando precisarem, né, me mandem e-mail, a Nath pode entrar em contato também, né, então estou à disposição para conversarmos, para trocar experiência e para nos sentirmos um pouquinho mais seguras, tá, Maria? Um abraço a todos e grata por terem me ouvido. Obrigada, pessoal. A gente pede também que acesse as nossas redes sociais, do Geoparque Caçapava. Nós temos um site também que vocês podem trazer conteúdo do Geoparque para ser trabalhado dentro da educação especial e inclusiva, né? O nosso site, eu vou deixar aqui do lado, é www.geoparquecacapava.com.br. E as nossas redes sociais, o Facebook é Geoparque Caçapava e no Instagram é Geoparque Cacapava. Então tá, agradecemos a participação de todos e todas e tenham uma ótima fim de manhã e um ótimo dia. Obrigada, Nath. Beijinho. Até a próxima.